Que a graça e a paz de Cristo esteja com todos vocês nesta manhã. Amém? Nós vamos retomar hoje mais um passo de um tema que nós estamos tratando, que é saúde espiritual. Nós precisamos de uma espiritualidade saudável. Nós precisamos de uma espiritualidade que passe pelo emocionalmente saudável. E nós sabemos que a vida humana, ela é carregada de conflitos. Nós precisamos hoje pedir mais uma vez que o Espírito Santo toque o nosso coração e abra nossa mente. Porque o problema nosso é que nós vamos, com o passar do tempo, criando fortalezas. E essas fortalezas nos impedem até de entender as coisas. As fortalezas da alma, elas são complicadíssimas, porque ela tira você da possibilidade das riquezas de Deus. E hoje eu quero tratar de um tema que está ligado com algo que nos afeta a todos. Nós precisamos sair dos ressentimentos, sair das raízes de amargura. E falar em ressentimento e falar em amargura, nós estamos falando em andar em marcha ré. Eu gosto sempre de usar a força das palavras, né? O ressentimento, né? O sentimento em ré. Um sentimento que faz você ficar a vida toda olhando pelo retrovisor da sua vida. Então, tem gente que a vida dele não passa, ele não avança porque ele só olha para o retrovisor, ele só olha para trás. E ele carrega no seu passado um ré de ressentimentos e de amarguras. E ele não consegue ver o novum de Deus, as possibilidades de Deus pela frente. E muitas vezes ele está ressentindo contra ele mesmo. A Bíblia diz que há momentos que pode ter até você ficar bravo com algumas coisas. É por isso que eu já coloquei um texto ali para aliviar você. Irai-vos e não pequeis. A Bíblia diz que há situações que você vai ficar muito irado, vai ficar bravo com situações que acontecem, com injustiças que acontecem, com problemas que acontecem. Mas o que eu quero levar você é pensar algo que eu me lembro lá, aquele texto da raiz de amargura, que está no livro de Hebreus, que diz que a raiz de amargura, ela vai contaminar a muitos. No capítulo 15, diz, cuidado com a raiz de amargura. Vou até achar aqui para a gente ler. Hebreus vai falar isso, acho que é capítulo 12, versículo 15. Atentando diligentemente, porque ninguém seja faltoso, separando-se da graça de Deus, nem haja alguma raiz. É interessante essa palavra raiz, né? Se você tiver com a Bíblia, abra em 12, 15. Eu não coloquei ali, mas poderia ter colocado, atentando diligentemente, porque ninguém seja faltoso, separando-se da graça de Deus, nem haja alguma raiz de amargura, que brotando, esse é o problema, né? Brotando vos perturbe, e por meio dela muitos sejam contaminados. Quer dizer, a raiz de amargura, ela além de brotar e perturbar você, ela vai contaminar a muitos. Isso vai, e diz aqui, muitos sejam contaminados. Contaminados. E é interessante que aqui aponta no versículo 16, nem haja algum impuro ou profano, como foi Esaú, o qual por um repasto vendeu seu direito de primogenitura. Pois sabeis também que, posteriormente, querendo herdar a bênção, foi rejeitado, pois não achou lugar de arrependimento, embora com lágrimas o tivesse buscado. Quer dizer, ele tinha uma certa lágrimas, mas não eram lágrimas de arrependimento.
caso de Esaú. E é interessante quando puxa o problema de Esaú. Esaú é um exemplo de alguém que tinha uma amargura e tinha ressentimento. Esaú teve um problema sério com Jacó. E se você abrir a Bíblia e ler essa história de Esaú e Jacó, é complicado, porque ele roubou a bênção dele. Jacó enganou o irmão, então criou dentro de Esaú um ressentimento, uma amargura profunda de alma. E é interessante que os dois prosperaram, e um dia os dois foram se encontrar, e Jacó ficou com muito medo, porque os espias deles descobriram que Esaú estava vindo ao encontro dele com 400 homens. Ele ficou com muito medo. Ele ficou com tanto medo que ele entrou no vale de Jaboque para orar e buscar uma misericórdia de Deus. Ele passou a noite orando. Foi aí que Deus deu uma rasteira nele, ele teve aquele problema com a coxa. Lembram disso? Mas quando ele chega para encontrar Esaú, Deus já tinha trabalhado a vida dele. E ele estava com muito medo. E a Bíblia diz que eles se abraçaram. E ele o beijou. E eles choraram. Então, a Bíblia é carregada de histórias, carregadas de possibilidades de ressentimentos. A Bíblia tem muitos problemas ligados com ressentimento. O John Bevere diz, num livro dele, A Isca de Satanás, que a maior isca de Satanás é a amargura. Ele joga a amargura para prender você, para criar uma fortaleza na sua alma, e você ser uma pessoa amargurada. Essa amargura vai gerar muitos problemas em você. Eu gosto de uma afirmação do John Bevere, que ele diz que os discípulos, quando Jesus falou o seguinte, vocês têm que perdoar, e acho que Pedro falou assim, eu vou mostrar para ele que eu sou mais espiritual. Quantas vezes eu preciso perdoar um irmão quando ele me ferir? 7 vezes? Ele achou, acho que ele vai falar, puxa, cara espiritual, né? Ninguém perdoa nenhuma, eu sou capaz de perdoar 7 vezes? E Jesus falou, não 7 vezes, mas 70 vezes 7. Uma loucura isso. Aí os discípulos, ouvindo isso, falaram, aumenta-nos a fé. E o John Bevere diz uma coisa interessante, ele diz que os discípulos não pediram para aumentar a fé quando viram ele fazendo milagres, não pediram para aumentar a fé quando ele estava ressuscitando mortos, mas quando ele falou que tinha que perdoar o irmão e alguém 490 vezes, ele disse, Senhor, dá para aumentar a nossa fé? Porque esse negócio é muito difícil. Eles estavam falando de um grande problema dos ressentimentos, das pessoas que nos ferem. É no dia, né? Sempre. Não, e aquilo era por dia e na mesma ofensa. Por dia. Não era durante a vida. Jesus estava dizendo o seguinte, você não tem que agarrar com amargura, cuidado com essa isca de amargura, cuidado com essa isca de ressentimento. Então, Carlos Baudelaire disse, o ódio é licor muito precioso, é um veneno mais caro ainda que o dos Borgias, que é um licor muito caro, porque é feito de nosso sangue. Isso que você tem que olhar, porque a gente está falando em saúde espiritual. E esse pensador, ele diz algo assim, olha, é feito do nosso sangue, de nossa saúde, de nosso sono. Quer dizer, o ressentimento, a amargura, ela vai levar você a não dormir. E de 2/3 do nosso amor próprio. E aqui uma frase incrível, citada por Stanley Jones. O ódio
consome o seu consumidor. Grave isso, o ódio consome o seu consumidor. É um veneno contra si mesmo. E o grande problema nosso é quando a gente pega o que as pessoas falam para nós e nos ofendem, nós guardamos isso. Eu disse esses dias, o grande problema é que as pessoas querem passar lixo para nós, você pega o lixo, qualifica o lixo, carimba o lixo, registro, leva no cartório, e ainda carimba e diz, eu vou segurar isso na minha vida. A pessoa até já esqueceu o que falou, mas você guarda. Sabe? E você fica reciclando permanentemente o ressentimento. Isso que é ressentimento, é sentimento reciclado permanentemente dentro da pessoa. Isso é um veneno que vai destruindo a pessoa. Ela não consegue perdoar, ser perdoada, libertar da culpa. Eu quero hoje dar alguns passos para a gente saber como vamos ser libertos disso. Porque isso é uma doença terrível. E não é um problema seu, é um problema nosso. Todos nós temos uma facilidade disso. Nós nos ofendemos muito facilmente. Nós agarramos problemas muito facilmente. Só que o grande problema é que o ódio consome o seu consumidor. A amargura, o ressentimento consome quem consome. Você mesmo é destruído por causa disso. Deixa eu colocar alguns efeitos do ressentimento que eu encontrei em alguns estudos. Há efeitos físicos, quer dizer, as pessoas começam a perder força física. Hoje, cada vez mais, está se acreditando que os ressentimentos, as amarguras, afetam de forma direta o imunológico das pessoas. Então, as pessoas perdem o imunológico, ficam lá lutando para ter poder imunológico quando elas já foram destruídas por um veneno que elas mesmas estão consumindo, que é o ressentimento e que é a amargura. Em outras palavras, o amor e o perdão faz bem para as células. Deus faz bem para as células. Tem algumas universidades mundiais, o Brasil já está envolvido com isso, que eles estão estudando um projeto chamado, são cientistas, né? Estão estudando o design inteligente. Uma hora que você quiser, entra no YouTube, coloque a palavra design inteligente, já tem com legenda em português. O design inteligente, eles estão mostrando como que a espiritualidade e o voltar-se para Deus gera saúde. São cientistas provando isso. Uma das grandes descobertas, por exemplo, é que eles descobriram que todo o universo ele é altamente matemático. E os cientistas sabem disso, é matemático, né? Então, nós precisamos descobrir isso. E eles acham, e teve um cientista do design inteligente que eles colocaram que na numeração que está dentro do DNA, quando eles transformam no alfabeto hebraico, a palavra que aparece é Javé, Yavé, o nome de Deus, né? Como isso já é alguma coisa que está sendo propagado nos Estados Unidos e em vários lugares do mundo, é muito interessante, é para dizer o seguinte, olha, você não foi criado para o ódio, você não foi criado para o ressentimento, você foi criado para Deus. Você precisa do amor de Deus em você. Isso faz bem para você, faz bem para as suas células, faz bem para a sua vida. Por isso que hoje há uma busca de entender a própria espiritualidade. Então, esses cientistas do design inteligente estão trabalhando isso. Nós temos que nos voltar para Deus. Isso bate muito com o que eu estou falando aqui de uma coisa mais antiga, para dizer, há efeitos físicos, há efeitos mentais, há efeitos espirituais, há efeitos sociais. Primeiro vejamos os efeitos deles em nosso corpo. O corpo foi feito para a boa vontade, não feito para a má vontade. Inúmeras experiências têm provado que a raiva
paralisa. A raiva paralisa até a digestão. Tem gente que vai ficando indigesto por causa da raiva. A raiva faz mal para o estômago, faz mal para o sangue, faz mal para a saúde. A gente está falando de saúde, não tem gente que fala saúde sem espiritualidade. Então, estudado certo grupo de pessoas que sofriam de colite, 85% delas confessaram que guardavam ressentimentos. Puxa, 85%? Podia ter quase 100%. Então, você já começa a descobrir que nós temos que ser libertos do ressentimento. Temos que ser libertos do ódio. Temos que ser libertos da ira. Isso nos corrói, isso nos consome. Isso faz mal para o estômago, faz mal para a saúde, faz mal para os outros. A Bíblia diz que contamina muitos. Quer dizer, contamina os outros. E era ressentimento contra os patrões, contra os pais, contra a própria vida. São pessoas que carregam dores e amarguras dentro da família. Tem pessoas que carregam décadas e décadas e décadas de ressentimento. E ser curado disso é muito complicado. Você tem um exemplo de José do Egito. Você acha que José do Egito não tinha tudo para ter um ressentimento terrível contra os irmãos? Você já imagina, ele perde a mãe quando nasce o irmão. Olha que dor terrível. E depois perde o pai por causa da traição dos irmãos. E ele vira um escravo no outro país. José é condenado a viver fora de casa, longe do pai, para sempre longe da mãe. E no final ele se torna um prisioneiro. E no meio de tudo isso, você encontra José restaurando e sendo restaurado, e na hora que ele se casa, nasce-lhe 2 filhos, um filho, ele coloca o nome dele, Deus me fez esquecer das aflições da casa do meu pai. Deus me curou de toda a amargura do passado. Esse coração de José, gente, é uma coisa impressionante, mostra o tratado de Deus, o tratamento de Deus. E quando nasce o segundo filho, ele dá um outro nome, Deus me fez próspero na casa da minha pregação, da minha aflição. Deus me fez próspero. O que eu vejo José dizendo é o seguinte, Deus reeditou o filme da minha vida. Deus deu um novo enredo. Deus deu um novo final. Deus me deu o que hoje a psicologia chama de psicologia do destino. Ele descobriu a psicologia do destino em Deus. Essa cura é fenomenal na vida de José. E essas histórias têm que ser para mim e para você o seguinte, se Deus curou José, pode me curar. Deus curou Esaú e Jacó, Deus pode me curar. É possível voltar a sorrir, é possível voltar a ser curado, a ser transformado. Gente, eu tenho encontrado muitas pessoas amarradas em problemas e ressentimentos. As histórias são terríveis. As histórias são amargurantes. Eu lembro uma mulher que eu atendi que a mãe dela dizia, você nunca vai ser nada na vida. Rejeitava o fato dela ter nascido mulher, por exemplo. Você imagina pegar essa mulher e arrancar essa amargura de dentro. Isso depois de 40 anos. Um ressentimento que dói, e aquilo vai virando doença, vai virando problemas. Eu vi jovens, homens que trouxeram
essa amargura contra o pai, por coisas que foram faladas. Eu me lembro de uma jovem, ilustre professora de uma universidade que eu atendi, que estava morrendo de câncer aos 27 anos. E ela foi curada e os médicos pediram que ela procurasse uma ajuda e alguém me indicou, e naquela época, eu não foi em Londrina, eu morava em outra cidade, eu me lembro que ela vinha para ser curada e com o tempo eu descobri qual o problema. Ela tinha um ódio profundo contra o pai e ela tinha decidido morrer até os 30 anos. Já fazia parte do esquema psicológico dela. E foi muito difícil levar aquela pessoa a perdoar totalmente. E eu me lembro quando eu disse, só tem um jeito, você precisa do amor de Cristo que liga o pai. Ela nunca tinha dado um abraço do pai. E nunca tinha dito assim, eu te amo. E quando ela pôde fazer isto, ela foi completamente curada e completamente liberta. Né? Isso já faz mais de 35 anos. E Deus curando aquela ferida, aquela mágoa dentro. Eu descobri que não havia nenhuma psicologia capaz de ajudá-la naquilo. Só o Espírito de Deus poderia fazer isto. E Deus fez isto. Deus arrancou aquele... Havia um câncer pior do que o câncer que ela tinha no corpo. Havia um câncer na alma. Totalmente apodrecido por quase 30 anos. Então, essas dores, elas precisam ser tiradas de nós. Eu quero dizer para vocês que eu estou aqui falando, pensando que o Espírito Santo quer, orando para que o Espírito Santo cure você. Cure cada um de nós que estamos nos ouvindo. Nós precisamos de ser tocados. E eu vou dizer a você que essas coisas nos envelhecem. Eu gosto muito de Salomão, quando ele escreve que a alegria do coração aformoseia o rosto. Quer dizer, a alegria do coração te rejuvenesce. Mas o espírito abatido faz secar os ossos. Interessante essa dialética que ele coloca. Um coração abatido, amargurado, um coração ressentido, ele seca os ossos. Quer dizer, se faz mal para osso, você imaginou para a cara. Você imaginou para a pele. Se seca osso, você imaginou como já ficou o rosto. E as pessoas estão sendo envelhecidas porque guardam essas feridas da alma. E o diabo usa muito essas iscas. Nesse ponto vale a pena ler o livro de John Bevere, que é a isca de Satanás. Que ele pega para você ficar amargurado. E essa amargura te leva a rabugice. Livre-se da rabugice. É o próximo. Livre-se da rabugice. Tem gente que é rabugento. Né? Na verdade, a rabugice dentro da alma põe tudo fora dos eixos e afeta todos os órgãos, em especial o cérebro. Você não consegue nem pensar direito. Então, nós temos que ser libertos. O ressentimento, a amargura, leva você a virar rabugento. Stanley Jones, ao colocar rabugice, me chamou muita atenção. Por isso que eu digo, vamos por parte aqui. Eu tenho que ser liberto daquilo que afeta toda a minha vida. E muitas coisas que nós não sabemos estão dentro de nós. Vamos dizer, Senhor, examina-nos, cura-nos, liberta-nos. Se há em nós alguma raiz de amargura, arranca essa raiz. Se essa raiz de amargura vem de primeira geração, segunda geração, terceira geração, quarta geração, muita gente vai herdando esses lixos mentais. Vamos pedir que o Espírito Santo arranque de nós isso, em nome de Jesus. Que não sobe uma única ponta de amargura dentro de nós, contra pessoas, ou muitas vezes contra nós mesmos. É assustador, mas tem gente que é ressentido até contra Deus.
Ele não aceita alguma coisa que Deus fez. Eu me lembro uma moça, uma vez que eu atendi, que ela odiava Deus porque Deus tinha feito ela de cabelo enrolado. E com o tempo eu descobri que o problema dela não era o cabelo enrolado, era a vida que era enrolada. O problema estava dentro dela. Aí ela ficou assustada quando eu digo que uma vez eu atendi uma que tinha muita raiva, porque ela tinha o cabelo liso. Porque achou que Deus tinha que ter dado o cabelo enrolado para ela. É porque quando ela era criança, o pai dela falou que pena que você não tem cabelo enrolado. Aí o culpado é Deus. E ela achou que não era amada pelo pai por causa do cabelo. Eu sempre queria ter uma filhinha com o cabelo enrolado. Você imagina um pai falar isso? Ela entrou em pânico. Tempos depois, está numa clínica, precisando preocupar com isso. Dizer, olha, como se Deus tivesse feito algo contra ela. Parece brincadeira o que eu estou falando para vocês, de vez em quando, mas vocês não imaginam como tem pessoas que deixam o diabo pegar uma pequena isca e destruí-las. Nós temos que pedir que Deus tire as nossas raízes de amargura, que geram doenças, que geram problemas, que geram dores. O Espírito Santo quer nos tirar tudo aquilo que não vem de Deus. Eu gosto muito dessa frase que eu citei a semana passada. Você deve orar assim: Senhor, se não vem de ti, que não chegue a mim. Se não vem de ti, que não chegue a mim. Se não vem de ti, que não chegue a mim. Eu coloquei aqui uma oração. Senhor Jesus Cristo, sei que se eu não viver em amor, não viverei. Pois daí as forças de minha vida ruirão por terra e se esfacelarão. Tira do meu coração todo e qualquer ressentimento, e também toda e qualquer má vontade contra os meus semelhantes. Ajuda-me a amar. Ajuda-me a amar. Faz dessa uma oração sua, cada momento, cada dia, cada instante. Senhor, porque a gente está falando, eu tenho descoberto, se a gente está falando, vamos fazer prática já na hora. E a prática é essa, ó Cristo. Sei que se eu não viver em amor, eu não viverei. Quando estou fazendo essa afirmação, eu quero dizer o seguinte: há um filósofo que diz que a maioria das pessoas, elas existiram, mas não viveram. E o maior perigo é o perigo de você ter existido e não ter vivido. Porque se você existiu com ressentimento, amargura, sem amar, sem perdoar, vamos deixar claro, não viveu. Apenas existiu. Teve uma existência, mas não teve uma vida. Eu me lembro da filosofia daquele filósofo chamado Thoreau, que é baseado nele, que nasceu aquele filme famoso chamado A Sociedade dos Poetas Mortos, né? Thoreau, ele tinha uma frase assim: eu fui na floresta para descobrir o que é viver, porque o meu maior medo é terminar a vida e descobrir que simplesmente não vivi. E a hora que eu encontrar o que é viver, o que é a vida, eu vou encurralá-la na porta e vou tirar o máximo dela. Eu quero saber o que é viver. São filósofos falando, né? O filósofo pensa assim. E Paulo disse, para mim o viver é Cristo. Cristo é amor, Cristo é vida. Então, muitas pessoas não sabem como viver. E não estão vivendo realmente a vida, estão existindo. Gente, eu fico triste quando ouço de pessoas que passaram pela vida, viveram na igreja, e quando terminaram, você descobre a vida da pessoa não foi vida, ele só existiu. Não está certo isso. Eu disse, Senhor, muda a minha vida para poder ajudar pessoas a descobrir o que é viver. E não está levando a vida, levando uma existência sem sentido, sem brilho.
A Bíblia diz, contemplando o Senhor seremos radiantes. Nós precisamos de uma igreja, de um povo radiante. Agora, você nunca vai ser um crente radiante, um povo radiante, carregado de ressentimentos, de amargura. Só tem um jeito de ser radiante, é na presença de Deus. E Deus é amor, e Deus nos perdoa. E Deus arranca de nós todos estes lixos emocionais, essas iscas que o diabo colocou para prender você em mediocridades e lixos mentais e psicológicos. Vamos parar com isso, nós precisamos arrancar isso para fora. Temos que dizer, Senhor, examina-me, arranca todas as amarguras que eu tenho. Arranca todos os sentimentos que eu tenho. Eu não quero andar no retrovisor de uma vida espiritual. Eu quero olhar para frente, olhar para a Tua glória. Eu quero, como Paulo, dizer, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus, como Davi disse, olhando para Ele ficaremos radiantes e o nosso rosto jamais vai ficar envergonhado. Salmo 34, 37, acho que fala sobre isso também. Esses salmos têm que ser lidos, 34, 37, leia o tempo todo, diga, Senhor, eu quero isso na minha vida. Eu quero viver isso para a Tua glória. Eu quero compreender o que o Senhor quer para mim. Então, é isso que eu quero hoje dizer para você. Comece orando, ajuda-me a amar. Eu preciso curar-me de toda amargura. Os médicos e cientistas ligaram a falta de perdão e amargura a muitas enfermidades. Olha o que eles escreveram: amargura é vingança não realizada. Amargura é uma raiz. Se as raízes foram tratadas e regadas, protegidas, adubadas, e receberem atenção, elas aumentarão em profundidade e força. Se não forem tratadas, será difícil, não forem tratadas, como que é? Se não forem tratadas, será difícil, tem algum erro ali. O fato é o seguinte, a amargura, ela tem recebido muita atenção, nós precisamos arrancar essas amarguras. Devemos examinar o nosso coração e nos abrir para a correção do Senhor, pois somente a Sua palavra pode nos fazer discernir. Eu quero dizer uma coisa para você, as amarguras, uma raiz, se você começar a adubar muito, ela vai ganhando força. Agora, se você parar de tratá-las, se elas forem muito tratadas, vai ser muito difícil arrancá-las. Então, vamos fazer o seguinte, para de alimentar a amargura. Para de adubar. O problema nosso, nas nossas raízes de amargura e ressentimento, é que a gente fica regando. O perigo meu e seu é nós ativarmos as sementes da amargura. Isso é regar. Tem gente que rega todos os dias. Gente, eu já vi famílias que irmãos não conversam com o outro 20 anos. 20 anos. Eu já vi situações de pessoas que eram até da mesma igreja. Eu estou falando em irmão de igreja, estou falando em irmão da família. E aquilo sendo alimentado. Como arrancar isso? Nós precisamos que o Espírito de Deus arranque isso de dentro de nós. E plante, e ative uma outra semente. Uma semente do amor de Deus. Por isso que eu tenho dito, não adianta você ficar com o ressentimento do irmão, você vai ter que ser vizinho dele no céu, se os dois forem para lá. Então resolva agora. Nós temos que entender que viver a vida cristã é viver uma eternidade, a vida eterna já começou. Então nós precisamos do amor de Deus, do amor de Cristo, da libertação de Cristo, do projeto de Cristo para nós. Por isso, ore sobre isso. Porque é algo condenado por Deus. É algo condenado por Deus.
Eu, porém, vos digo que todo aquele que se irar contra o seu irmão estará sujeito a julgamento. Jesus disse isso. E quem proferir um insulto a seu irmão estará sujeito a julgamento do tribunal. E quem lhe chamar tolo estará sujeito ao inferno de fogo. Alguém pode dizer, não concordo com isso. Você vai ter que brigar com Jesus Cristo. Quem disse isso foi Ele. E Jesus entendia do céu. E Ele entendia da eternidade. Você pode botar a doutrina que você quiser, você não consegue desqualificar o que Ele disse. Deus não aceita isso. Deus não aceita que a gente fique guardando ressentimento, amargura e ódio contra as pessoas na igreja, no reino de Deus. Deus disse já, não aceito, está escrito. Os céus e a terra passarão, mas a minha palavra não passará. Resolva isso. Temos que aprender a perdoar. Temos que aprender a pedir, Senhor, arranque de nós tudo isso que está atrapalhando. E tome cuidado com o que você fala contra as pessoas e contra os irmãos. Cuidado. Muito cuidado. Tem algo que Deus tem me mostrado muito esses dias. Gente, nós estamos vivendo uns dias muito preciosos sobre a oração. Nesses 70 dias de oração, vocês não imaginam como Deus tem me curado. Não sei se está curando os outros, mas a mim está me curando muito. Uma coisa que eu não consigo fazer, e eu noto que isso é dessa vida de oração, eu não consigo julgar ninguém. Não consigo. Parece que quanto mais você tem intimidade com Deus, e tem mais intimidade com Deus, uma coisa que você não consegue é julgar as pessoas. Mesmo que eu tentasse, não dá para fazer. Deus, Ele enche a gente de amor pelas pessoas. E eu fico pensando, se as pessoas não estão como elas deviam estar, o culpado não sou elas, sou eu. Por quê? Porque eu não estou inspirando elas. A minha vida tem que ser um brilho em Deus. Se a minha vida não está impactando a sua vida com a vida de Deus, o problema está em mim. Eu preciso estar mais cheio de Deus, para ser um reflexo de Deus. A minha vida tem que ser sal, e sal gera sede. Se a minha vida não é sal suficiente para deixar você sede com Deus, é porque eu não sou um bom sal. Nós precisamos de pais e mães, vidas que inspirem seus filhos. Os filhos ficam perto da minha mãe, perto do meu pai. Eu tenho sede de Deus, Ele é sal. Não adianta você ficar falando mal desses pais e falando mal desses filhos. Se nós não tivermos vida em Deus para inspirar os outros, nós somos o problema. Então é nós que temos que mudar. Se a minha vida pastoral não inspira a igreja uma vida de compromisso com Deus, eu tenho que mudar eu. Minha vida tem que expressar Deus, tem que expressar um caráter de Deus, tem que expressar um amor de Deus. Isso é o poder da influência, isso é graça de Deus. Agora, se eu fico amarrado com amargura, com ressentimento, eu vou provocar o quê? Amargura e ressentimento. Porque a Bíblia diz que a amargura e ressentimento contamina os outros. Gente, então, o amor também, ele é saudável e ele domina os lugares e domina as vidas. Gente, isso é alguma coisa gloriosa que as pessoas estão cada vez mais descobrindo. A gratidão influencia, o amor influencia, a alegria influencia. Os estudiosos estão cada vez mais descobrindo isso, principalmente o pessoal da psicologia positiva, que a alegria é contagiante. Já a depressão não é contagiante, né? Você chega com uma pessoa deprimida, você fica deprimido. Não. Se você chegar com uma pessoa alegre, você fica alegre. A alegria contagia. Você chegar num lugar e tiver todo mundo rindo, você ri. Depois você termina de rir. Gente, está rindo do quê mesmo? Você nem sabe. Você foi contagiado pela alegria. Conta a piada aí, porque eu quero saber por que eu estou rindo. Você ri antes. Porque a alegria, quando você chega no mundo de gente triste, você não é atingido. Tem uma frase que eu gosto muito. Tristeza compartilhada é tristeza dividida. Alegria compartilhada é alegria multiplicada.
Quando você compartilha a tristeza, ela diminui. Quando você compartilha a alegria, ela multiplica. Gente, é tão simples essa matemática, então continua compartilhando a tristeza para acabar com ela e continua compartilhando a alegria para multiplicá-la. Deus quer nos libertar da rabugice, amém? Deus quer nos libertar desses lixos emocionais, amém ou não? Você pode ser livre de tudo isso. Todos nós temos algo que, para dizer, Senhor, nos cure de nós mesmos. É algo condenado por Deus. Isso gera uma pedra no coração. Algumas vezes, tais ressentimentos ficaram enterrados bem fundo no subconsciente, aí provocaram distúrbios. Uma senhora de 70 anos entregou-se a Cristo e se viu liberta de um peso íntimo que carregava toda a vida. Disse ela, vivi toda a vida com uma pedra no coração, desde o dia em que minha mãe me disse, eu te odeio, porque me opus a que se unisse a outro homem. Traga essa pedra de ressentimentos dentro de... Eu trago essa pedra de ressentimento dentro de mim, dou graças a Deus porque tudo passou. Gente, tem gente que tem uma pedra no coração por algo que aconteceu. Gente, o mundo é uma constante enxaqueca, alguém escreveu, porque não passa de um contínuo odiar. Jamais nos livraremos dessa enxaqueca mundial se em tempo não nos libertarmos do ódio. Por isso que eu quero dizer, diga, Cristo, Tu és a revelação do coração do universo. Revelaste que o amor é o grande segredo. Temos perdido esse segredo e por isso gastamos nossos dias em aflição e desorientação. Não queremos enxergar o teu caminho, nem podemos ver os nossos. Ajuda-nos a ver o teu caminho para que achamos o nosso. É isso que nós temos que orar. Senhor, nos coloca no caminho do perdão, no caminho da graça, no caminho da vitória. Eu gostaria de passar rapidamente para você alguns passos. Vejamos alguns passos, ou alguns degraus, que você precisa fazer. Eu quero sair disso. Eu já sei que eu preciso ser curado. Senhor, o que eu faço? Primeiro passo. Lembre-se de que os ressentimentos não têm parte na vida do cristão. Não faz parte. É alguma coisa estranha. Um ou outro tem que sair fora. Ou você vai ter Cristo em você, ou vai ter uma sua vida carregada de ressentimento. Sabe, nós precisamos jogar toda a amargura, todo esse veneno fora e pedir, Deus, nos cura de toda a amargura e de todo ressentimento. Segundo passo, lembre-se de que ninguém até agora tratou você tão mal como você tem tratado a Deus. E que, não obstante, Deus esqueceu tudo e perdoou você. Nós temos ferido Deus pelo pecado, nós temos ferido Deus por tanta coisa que nós erramos, mas Deus continua nos amando e nos perdoando. Jesus nos disse o que sucedeu ao homem em que na parábola, perdoado em 10.000 talentos, não perdoou ao seu companheiro, que lhe devia 100 denários. A Bíblia diz que ele foi entregue aos verdugos até que pagasse tudo que lhe devia. Assim também meu Pai Celestial vos fará, se cada um de vós, do íntimo do coração, não perdoar o seu irmão. Mateus 18, 21 a 35. Eu quero chamar a atenção para aquela palavra que eu frisei ali, foi entregue aos verdugos. Muita gente está sendo entregue aos verdugos e não sabe por quê. Os verdugos são as enfermidades, os verdugos são uma vida sem sentido. Tem gente com insônia, tem gente com tantos problemas imunológicos, são os verdugos. Nós precisamos nos encher mais de amor, mais de perdão, livre de todo ressentimento, de toda amargura. Senhor, eu quero ser livre de todos esses verdugos. Isso faz parte de uma realidade que está aí. Então nós temos que reagir diferente. Hoje a própria medicina já está começando a descobrir a necessidade da espiritualidade, a busca do amor, a busca do perdão.
para as pessoas serem curadas. Tem um médico, um psiquiatra em Lulu, criou uma oração muito interessante. Ele começou a tratar dentro de uma penitenciária e ele eliminou a violência e as enfermidades foram desaparecendo. E é uma oração que ele trabalha com 4 coisas. Eu perdoo, eu peço perdão, eu amo e eu agradeço. Levou todo mundo a orar isso. Eu peço perdão, eu perdoo, eu amo e eu agradeço. Levou os prisioneiros a orar isso, gente. Foi curando as pessoas de problemas psicológicos e mentais e físicos. Eu vi uma entrevista dele e fiquei impressionado com isso. Isso está virando um teste. Está um psiquiatra pregando que nós tínhamos que viver na igreja, né? Ele está aplicando isso no mundo clínico para falar de eu perdoo, eu amo, eu agradeço. Senhor, me cura de mim mesmo, mostra-me isso, eu tenho que aprender isto a viver. Terceiro, lembre-se dos 3 níveis de vida decidida no qual você vai viver. Primeiro nível, o nível em que você paga o bem com o mal, é o nível demoníaco. Tem gente que paga o bem com o mal. Segundo nível, o nível que você paga o mal com o mal e o bem com o bem, é o nível legalista humano. Olho por olho, dente por dente. Mahatma Gandhi diz que se nós vivermos a lógica do olho por olho, dente por dente, nós teremos um mundo sem dente e um mundo cego. Todo mundo vai ficar cego e desdentado. Teremos a maior sociedade desdentada de todos os tempos. Isso foi a formação de Mahatma Gandhi. Por isso que ele disse que o caminho era o caminho de Cristo, era amar, o terceiro nível, paga o mal com o bem, o nível cristão, o nível divino, o nível de Deus. Senhor, me faça, as pessoas que me fazem ressentido e amargurado, dá-me o teu coração para que eu haja com o teu amor. Amar, perdoar, superar tudo isso. Não é fácil? Claro que não é. Isso é graça divina. Por isso nós estamos aqui falando de um amor que para nós parece sobrenatural, e é sobrenatural para o homem, mas para Deus é o natural. Deus faz isso conosco. 4, não permita que ações e atitudes dos outros determinem as suas atitudes. Alguém joga um farol alto, você joga um farol alto na cara dele, aí bate o carro. O grande problema das pessoas é que as pessoas estão reagindo em vez de reagir. O Dr. Augusto Cury usa muito essa expressão, que o grande problema, o mal humano, é que as pessoas elas vivem por reações em situações difíceis, em vez de agir. Por isso que ele diz que nós temos que resgatar o eu saudável. Porque se a gente age com o eu doente, a gente piora a situação. E agir com o eu saudável é agir com aquele eu agora vou colocar da forma cristã, o nosso eu em Cristo. O nosso eu em Deus. Senhor, me ensine a agir com o teu agir. Com o teu coração. Dá-me o teu coração. Então, mostre-se sempre um indivíduo dirigido por Cristo e não dirigido pelas circunstâncias. Você não tem que ser dirigido pelos outros, mas por Cristo. Por que muita gente está amargurado, chateado? Porque ele é dirigido pelos outros. E se você é dirigido pelos outros, o diabo sabe como dirigir você. Se as pessoas atacam e você age de acordo com o que elas fazem, o diabo fala, já sei, é só atacar mais. Eu acabo com ele. Porque ele não age segundo o céu, ele age segundo os outros. Você acaba sendo um termômetro. O calor dos outros dá a sua temperatura. Você tem que ser um termostato. Você é que muda a temperatura, porque você é ligado ao céu.
Você é ligado ao trono de Deus. Você tem que reagir com o trono de Deus. Aí você diz, mas eu sou humano. Não, você está sendo desumano, está sendo mais demoníaco. Ser humano é ser ligado com Deus. É agir segundo o coração de Deus. Quanto mais eu estou em Deus, mais humano eu sou. Aliás, é o único jeito de ser humano é ser estando em Deus. Então, não permita que o lixo dos outros determine a sua qualidade de vida. Não reaja, haja, segundo o céu, segundo o coração de Deus. Mas é difícil fazer isso, é quase impossível fazer isso. Mas eu vou dizer, só Cristo em nós pode fazer a gente fazer isso. Senhor, ensina-me a agir de acordo com o critério do teu coração. Eu quero ser dirigido por Cristo, eu não sou filho das circunstâncias, eu sou filho de Cristo. Eu não sou filho, eu não sou produto do que os outros fazem contra mim, eu sou produto do que Deus faz por mim. Essa conexão na intimidade com Deus que vai dar a você o poder de viver uma vida diferente. Quinto lugar, lembre-se de sacudir o pó. Esse texto sempre a gente viu ele de forma errada. A gente acha que a gente devia sacudir o pé quando alguém não os recebesse, Jesus disse. Usualmente tais palavras se interpretam como significando que devemos entregar ao povo um aviso final como este, com esse sacudir o pó, quer dizer, vocês estão fora. Mas realmente, eu gostei de uma interpretação que eu vi de Stanley Jones. Não estará mais de acordo com o Espírito de Cristo achar que tais palavras significam não permitir que a atitude tomada pelo povo se instale em nós. Eles rejeitaram você. Não deixa que aquela atitude deles prenda em você. Sacuda o pó, quer dizer, se liberte da rejeição, da contaminação. Então, porque tem gente que alguém rejeita, aí tem gente que não fica com pó, fica enlameado mesmo, de ódio, de raiva do outro, de ter rejeitado. Jesus está dizendo, não deixa nem o pó ficar. Quer dizer, não deixa grudar. A rejeição do outro a você, a crítica do outro a você, o mal do outro a você. Sacuda o pé. Não deixa a poeira ficar. Você já imaginou ser cheio de pó até no nariz, na cabeça? Tal. Fizeram isso comigo hoje. Fui lá, não rejeitaram, falaram mal de mim. Jesus disse, não é para deixar nem na sola do pé. E o cara está com poeira até no nariz. Está no cérebro, contaminado. Bate o pé e diz, não gruda em mim nada. Veja, não é melhor essa interpretação? Fica muito melhor entender o que significa bater o pé. Senhor, e aí, já tirou o sapato? Em nome de Jesus, o que não procede de Deus, que não chegue a mim. Sexto, veja o que a pessoa poderá vir a ser. Os cristãos amam os outros olhando para aquilo que poderão vir a ser. Não fica olhando a pessoa o que ela é. Veja o que ela pode ser em Cristo. Você muda na hora a visão. Tem um pensamento de Goethe, muito interessante. Ele disse, olhe para a pessoa como ela é e ela continuará sendo o que é. Olhe para a pessoa o que ela pode ser e ela se tornará o que deve ser. Você vê, um escritor falando isso. Eu falei, puxa vida, isso é altamente cristão. Eu preciso fazer mais do que isso. Olhe
o que a pessoa pode ser em Cristo. Quando você faz isso, você muda na hora. Os cristãos amam aos outros olhando aquilo que poderão vir a ser, enquanto não os possam amar pelo que presentemente são, os cristãos veem em cada pessoa uma outra pessoa, a pessoa que poderá vir a ser pela graça de Deus. Então você muda a sua visão na hora. Essa pessoa, olha para a pessoa e diz assim, imagina essa pessoa cheia do Espírito Santo. Imagina essa pessoa perdoada por Deus, madura em Deus, crescendo em Deus, o que ela poderá ser, que bênção será. Uau! Mudou na hora. Sua visão muda na hora. Muda na hora. Muda na hora. Ah, aquela pessoa encrencada é muito problema. Se a pessoa, essa pessoa cheia de Deus, cheia de Cristo, arrancando toda a obra do diabo da vida dela, e ela sendo cheia da luz de Deus, puxa, que mudou na hora. Senhor, faça isso. Me faça ver com os teus olhos, ver dentro da tua graça, ver espiritualmente. Você imagina Paulo chegando na casa lá de Ananias. Ananias deve ter dado um passo para trás. Disse, quem está chegando aí? Paulo. E a fama dele era total. O Espírito Santo mandou, você vai atendê-lo. Porque ele é para mim um vaso escolhido. Ananias pode ver como o homem, o maior inimigo da igreja, o maior inimigo dos crentes. Este homem pode estar armando uma contra mim. Você já imaginou? Aí Deus fala, Ananias, este é para mim um vaso escolhido. E Ananias o leva a Cristo. E não é só isso, quando bota a mão nele, ele é cheio do Espírito Santo. Na hora. Veja que coisa. Porque Deus quer que ele veja o que ele será. Para de olhar no retrovisor quem foi Paulo. Olhe no farol de Deus, onde ele chegará. Nem Ananias sabia, hein? Quando nós chegarmos ao céu, Ananias vai ter que contar para nós. Ele fala, olha o que aconteceu, tudo o que aconteceu. Aquele ato de Ananias mudou a minha vida, mudou a sua vida. Nossa história foi mudada, gente, porque Ananias obedeceu. Ele não viu um homem pelo retrovisor, ele olhou um homem dentro do projeto de Deus. É assim que você tem que olhar seus filhos, seus parentes, aquelas pessoas difíceis, encrencadas. Precisa de um grande milagre. Todos de vocês precisam de um grande milagre. Ninguém foi salvo sem um milagre. A minha salvação foi um milagre, a sua foi um milagre. As pessoas mais difíceis também precisam de um milagre. Olhe aquilo que elas podem ser em Cristo. Aí fica mais fácil você perdoar. Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. Mas esse sujeito é um idiota. Deus, ele é um idiota, mas ele não sabe o que faz. Dá a ele a sabedoria. Dá, Senhor, a graça. Alcança-o com a tua graça. Alcança-o com a tua graça. Assim como o Senhor me alcançou com a tua graça. 7, abençoa-os, abençoe-os em nome de Jesus Cristo. Certa senhora contou-me como pôde livrar-se de ressentimentos cada vez que ela se lembrava da pessoa que a maltratava, ou a maltratara. Imediatamente no seu íntimo ela dizia, eu lhe abençoo no nome de Jesus. Começa a abençoar em nome de Jesus. Porque a tendência que você tem é dizer, Senhor, bota a tua mão e esmaga, Senhor. Mas eu vou dizer para você, faz o contrário. Eu te abençoo em nome de Jesus. Você lembra que João já pensou assim, Senhor, eu posso pedir fogo do céu? Porque ele já estava ressentido lá. Até João tinha essa vontade de colocar a mão, né? Eu vi uma vez um pastor meio bravo, ele dizia que ia orar para o anjo Miguel pisar em cima do sujeito que criticou ele, que ele chamava Projeto Miguelão. Mas era por causa do ressentimento que ele tinha. É o contrário que eu estou falando aqui.
você precisa ser tocado pela graça gloriosa do amor de Deus. Abençoe qualquer pessoa que ofenda você, em nome de Jesus. Isso é um passo de libertação. Sétimo, né? Oitavo, sorria com amor. Peça para Deus um sorriso dentro. Lembre-se que a soma total da realidade está do seu lado quando você ama. E que você está contra você mesmo quando você odeia. Preste atenção. Quando você guarda ressentimento, quando você odeia, você está contra não o outro, você está contra você mesmo. Porque você está permitindo que o outro more dentro de você. A pessoa fica com tanta raiva e com tanto ódio da pessoa que ele leva para casa. Interessante, né? Olha que coisa tonta. Leva o pior para casa, leva o lixo para casa. E o pior é que dorme com ele dentro, lá na cabeça, e ele acordando a noite toda, o infeliz. A pessoa, ele acha que está fazendo uma coisa boa, está se destruindo. Quando você não perdoa, você não destrói o mal. Tem uma frase, parece tão contraditória, do Augusto Cury, ele diz assim que o perdão é a melhor forma de assassinar quem você odeia. Porque quando você perdoa, você assassina dentro de você, porque ele morre. Quando você não perdoa, você qualifica o mal, e você o glorifica. E faz para dentro de você um altar. E você fica ainda adorando o lixo do outro. Peça que o Espírito Santo arranque de você tudo aquilo. Deu para entender isso? Atenção, vamos lá. Sorria. Não continua com esse aí. O amor é coisa positiva. E o ódio sempre negativo. O amor cura ao passo que o ódio fere. O amor dura para sempre. O ódio aferrou a si mesmo até a morte. O amor cura ao passo que o ódio fere. Aqui está muito ligado àquilo que eu já falei com vocês. Você precisa de um sorriso dentro de você. Eu estou muito envolvido com essa palavra. Eu quero aprofundar ela nos próximos estudos, mas você precisa de um sorriso de Deus dentro de você. O sorriso de Deus dentro de nós é o sorriso do perdão. O sorriso de Deus dentro de nós é o oposto do espírito abatido. Por isso que a alegria do coração aformoseia o rosto. Senhor, eu quero o teu sorriso de perdão dentro de mim. Que o teu sorriso flua em todas as minhas células. Que o sorriso do teu perdão toque meu DNA. Eu tenho um DNA tocado pelo Espírito de Deus. Tocado pelo perdão de Deus. Tocado pela graça de Deus. Por isso que eu digo em nono lugar, estou terminando, não combata, renda-se. Ó Cristo, eis que te busco agora para que me ajudes a não viver mais olhando para aquilo que os outros fazem. Auxilia-me a me emancipar, começando contigo e fazendo aquilo que queres que eu faça, pois só assim serei livre, livre para pagar o mal com o bem, o ódio com o amor. Graças te dou, porque agora estou começando contigo e no teu caminho. Renda-se a Deus. E termino com o 10º. Avance e se mostre tão feliz, porque os ressentimentos já não mais têm parte em você. Avance. Experimente o sorriso de Deus dentro de você. Experimente o melhor de Deus dentro de você. A amargura é uma raiz. Então nós temos que pedir que Deus nos tire tudo o que precisa ser tirado. Quem crê recebe, diz amém. Pai, que o teu Espírito
trabalhe em nossa mente, nossa vida e nosso coração, e nós possamos ser inteiramente curados de nós mesmos. Deus abençoe cada um de nós, Pai, é assim que eu estou pedindo. Que haja um Deus vos abençoe, escrito nas nossas células e moléculas. Pai, eu quero pedir que cada neurônio nosso tenha uma frase: Deus vos abençoe. Que nós sejamos um reflexo da Tua bênção, Senhor. Ó poderoso e glorioso Espírito, ó precioso e glorioso Espírito, cura as estruturas mais profundas do nosso ser. E que pessoas que estão agora nos ouvindo possam colocar tudo no altar e pedir: Senhor, ensina-me a perdoar, ensina-me a ser livre de todo ressentimento. Senhor, tira de nós toda a raiz de amargura. Se há alguma raiz de amargura no nosso ser, Senhor, tira-nos esta raiz lá no mais profundo. Faça uma operação cirúrgica dentro do nosso sistema nervoso. Arranca tudo aquilo que pode nos envenenar, Pai, que pode fazer com que a nossa vida não seja aquela vida que tem que ser. Ó Pai, nós oramos em nome de Jesus. Quem crê e recebe, diz amém. Coloca a última transparência, que essa é a vontade que eu quero deixar com todos vocês. Deus vos abençoe. Amém?